Os investidores de ouro não estão mudando para o Bitcoin, diz JP Morgan. O SBF considerou sair como republicano em meio ao colapso do FTX e o fundador do FTX, Sam Bankman-Fried, deve chegar a 50 anos de prisão, multa de US$ 11 bilhões, diz o Departamento de Justiça dos Estados Unidos. O regulador de Hong Kong diz que o Crypto Exchange MESC está operando sem licença. Vladimir Putin promete punir a Ucrânia por ataques que marcaram a eleição da Rússia. O Irã Air pode ser banido da Europa se Teherã enviar mísseis para a Rússia, alerta os Estados Unidos. O balé Bolshoi em Seul foi nichado, devido a preocupações com segurança, não por pressão política, reivindicou os organizadores. Gole dos palestinos, não forças israelenses, por trás das mortes de Gaza e de comboio, encontra a IDF. Mais de 250 mil israelenses evacuaram suas casas em meio à guerra, diz o relatório. O Hamas busca a liberação de 50 prisioneiros palestinos para cada serviço alma israelense, reivindicada por um relatório. Nós investigando o bilionário indiano Gautam Adani e seu grupo sobre o potencial suborno. A comissão de 6% sobre a compra ou venda de uma casa desaparece depois que a Associação de Corretores de Imóveis concorda com a liquidação sísmica. Índia para reduzir o imposto sobre a importação de EV com US$ 500 milhões em investimentos, aumentando os planos da Tesla de Musk. O voo da United Airlines de São Francisco aterrissa no Oregon com o painel da fuselagem ausente. A Boeing diz às companhias aéreas para verificar 787 assentos no cockpit após o acidente no voo Latam. A IKEA planeja gastar US$ 327 milhões na Coreia do Sul, para ganhar participação de mercado. Nadadores de faculdades e jogadores de vôlei processam a NCA sobre políticas transgêneros. O paciente chinês recebe o primeiro transplante de fígado de porco editado pelo GN Mundial. Os grãos de café feitos de cocô de civet são muito dinheiro em Bali, mas a PETA diz que os turistas devem evitá-lo, pois os animais são mantidos em gaiolas e alimentados com bagas podres. Mercedes-Benz piloto robô Apollo humanoide do Aptronic, em instalações de fabricação. Imagens de alimentos geradas por IA parecem mais saborosas do que as reais. A Disney revela o retorno do investimento de US$ 25 bilhões para a Marvel, as franquias de Guerra nas Estrelas em meio à luta por procuração. A animação da DreamWorks para cortar significativamente a equipe nos próximos meses. 2/3 de nós, adultos, preferem esperar os filmes em streaming. Filme de ação ao vivo de Teen Titans, DC Studios. Kanye West agora proibia de se apresentar no Brasil após uma série de discursos controversos. Tucker Carlson enganou por YouTubers, a entrevistar Kate Middleton whistleblower.
MrBeast diz que é doloroso assistindo os influenciadores do YouTube para deixar a escola e os empregos para um sonho. Para cada pessoa como eu que faz isso, milhares não. Novas pesquisas sugerem que nosso universo não tem matéria escura. Vulcão gigante que abrange 280 milhas descobertas em Marte, dizem os cientistas. Ninguém deve ir para a prisão por fumar maconha, diz Harris na Casa Branca, e Kamala Harris sediará um evento de reforma da maconha com Fat Joe. Pence diz que não endossará a oferta de retorno da Casa Branca de Trump. Scaramouche se chama Trump, mais candidato presidencial não americano da história dos Estados Unidos. A ExxonMobil Guiana anuncia uma nova descoberta, no Poço Azul, localizado a aproximadamente 8,5 quilômetros a sudeste do Poço Saiyufin 1, no bloco Stabroek, sudeste. Os recursos do petróleo devem permanecer no subsolo para cumprir os compromissos do Acordo de Paris, descobre o estudo. No México, a proibição de glifosato entra em vigor em abril de 2024. A Apple deve enfrentar um terno alegando que as AirTags são armas de perseguidores. Sony Xperia 1V pode desistir da tela 4K e da proporção alta. O ataque de execução especulativo de Igor Strasse afeta todos os fornecedores da CPU, OS. O Banco Central Turco aumenta as taxas de retirada de caixa do cartão de crédito. A perspectiva de mudanças de Moody na Espanha para positiva, afirma as classificações BA1. A França pode mudar para o uso conjunto de bases militares na África com aliados, reivindicados pela equipe de defesa. 2 meses atrás, a França iniciou redução drástica de suas bases militares na África Ocidental. Os drones estão assistindo o tempo todo e mostram como as guerras futuras assustadoras serão, diz um oficial do Exército dos Estados Unidos focado em derrotá-los. No Tesouro Romeno. No caso de Moscou, Medvedev diz que os romenos não são uma nação. A Rússia afirma que a Romênia deve Europa para usar lucros russos congelados para armar a Ucrânia. Scholz diz também países que apoiam a Ucrânia não em guerra com a Rússia. Macron diz que Paris, Berlim, Varsóvia concordam em não ser o primeiro a escalar tensões na Ucrânia. Os estoques mais ativos de 16 de março de 2024, Japão, TEPCO, NTT, Mitsubishi UFJ, Nissan. Hong Kong, China Tower, CCBC, BOK, ICBC, PetroChina. Reino Unido, Vodafone, NatWest, Lloyds, ICA, Glencore. Estados Unidos, Apple, Tesla, AMD, Bufa, Amazon.
A lista reflete as ações mais negociadas de ativamente que o relatório de tempo foi realizado. Outra gota, no oceano de Ai, Genmoi, uma mistura de especialistas 8x8 baseada em GEMA. Na sua essência, a Genmoi compreende 8 modelos GEMA de ajuste fino separadamente, com 2 especialistas por token. Eu incorporei meticulosamente correções de bugs para GEMA, garantindo que você possa treinar e executar inferência com Genmoi, assim como faria com qualquer outro modelo na biblioteca Transformers. Alertas e Conselhos de Segurança Cibernética da CISA. A CISA libera 15 conselhos de sistemas de controle industrial para Mitsubishi, Delta Electronics, Siemens, produtos macios. A Cisco libera atualizações de segurança para o software e os XR.